está bem dirigido, ou então se as notícias são... Bom dia, meus amados. Vamos dar início a mais um culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos encurvar nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor e pedir a Ele bênçãos para essa manhã. Oremos. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te pela essa manhã. Abençoa esse culto, que seja para a tua honra, para a tua glória. Te pedimos que o Senhor receba os nossos louvores como aroma suave ao Senhor. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Bom, vamos cantar o hino 57, do nosso cantor cristão, que tem o título Bendito o Rei. E logo em seguida vamos cantar o hino 82 do Voz de Melodia, que tem o título Que Maravilha Seu Amor. Vamos cantar para a honra e glória do nosso Senhor. Cantemos todos juntos. No mundo pós-louvor, nos céus cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguiam mais o som. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, sim, tais palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar.
meu Salvador, Ele sofreu em meu lugar. Quem pode o seu amor sondar? Oh, grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Desceu do céu meu Redentor, sem nada seu se esvaziou, tudo deixou por seu amor, na cruz morreu, me resgatou. Oh, grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Tão triste pois preso fui do malfeitor, mas um olhar mercê me deu, quebrou grilhões meu Salvador. Oh, grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Do julgamento livre sou, Jesus me deu o seu perdão, vida eterna me outorgou, limpou o imundo coração. Oh, grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Que possamos, como o hino fala, né, clamar, né, como o Jerusalém, clamar o nosso Senhor, bendito Rei, né, a qual Ele está nos céus e voltará para nos retornar, para nos levar, desculpe. Que possamos aí realmente estar louvando ao Senhor por causa do seu grande amor, né, o qual Ele veio morrer por nós, onde Ele derramou seu sangue para que pudéssemos nos tornar seus filhos. Vamos agora, eu convido a amada igreja a abrir o Salmo 23, que eu creio que todos conhecem de cor e salteado, como diz a história, né? Vamos, em reverência à palavra do Senhor, né, ler com o espírito, né, com o coração quebrantado, melhor dizendo, observando. Não é porque nós conhecemos de cor que não vamos dar a devida reverência. Então vamos abrir as nossas palavras, as nossas Bíblias, e ler Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te por tudo. Suplicamos, Senhor, misericórdia, graça em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos continuar louvando ao nosso Deus, dessa feita com o hino 298 do nosso cantor cristão. E logo em seguida vamos cantar o hino 506 do nosso cantor cristão também. O hino 298 é o Estou Pronto e o 506 é Junto ao Trono. Cantemos todos juntos. Eu quero
ti. Há prazeres, a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado e cercado de glória e de luz, junto a Deus te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos, a ideia do gozo dali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, para tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor demonstrado na cruz, nos escuta e recebe Jesus. Desse amor demonstrado na cruz, nos escuta e recebe Jesus. Amém. Vamos agradecer ao nosso Deus e logo em seguida estaremos na meditação da palavra. Oremos. Amado Deus, mais uma vez somos gratos por tudo. Obrigado pelo amor e a graça e tudo que já foi feito nessa manhã. E te suplicamos pela tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Estamos retornando aí à escola bíblica dominical, mas no âmbito, devido à situação, estamos aí online, né, nesse sistema aí do YouTube. Estamos voltando hoje e vamos mudar um pouco, né, não vamos tratar da carta que estamos estudando no livro de Apocalipse, mas vamos ver uma outra carta, aonde essa carta é a carta de Filemon. E hoje nós iremos ver pelo menos 5 lições, ou tentar ver as 5 lições. Qualquer coisa nós deixamos para domingo que vem, mas 5 lições que a carta de Filemon tem a nos ensinar. Eu gostaria de ler apenas o versículo 8 e 9, né? É uma carta pequena, mas vamos ler só esses 2 versículos para iniciarmos. Vamos ler o versículo 8
e o versículo 9 da carta de Filemon. Diz assim: ainda que eu sinta pela liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro toda a vida solicitar em nome do amor. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te por tudo. Abençoa o dia de hoje, Senhor. Abençoa essa manhã na Escola Bíblica Dominical, a tua escola onde nós aprendemos mais de ti. Usa-me mais uma vez para falar da tua santa palavra. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Irmãos, a carta de Filemon, como nós sabemos, foi escrita por Paulo, mais ou menos aí em torno do ano 60 depois de Cristo. Quando Paulo ele estava ali preso lá em Roma, na sua primeira prisão em Roma, e mais ou menos essa época, na mesma época, quando Paulo escreveu tanto a carta de Efésios como também a carta aos Colossos. A carta de Filemon é uma carta pequena, como nós vimos, ela é composta aí de 25 versículos e no original ela contém em torno de 335 palavras. Tanto é que essa carta nem capítulo tem, ela só tem esses versículos. E é provável que Filemon fosse um membro da igreja de Colossos que tinha condições, era um homem rico ali. E o propósito de Paulo escrever essa carta a Filemon era para que pudesse convencer a Filemon perdoar Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon que havia fugido e estava preso. Ele foi capturado e estava com Paulo em Roma. Então Paulo ele chega para Filemon com o intuito de fazer com que ele o receba de volta. Apesar que Paulo, como ele fala no versículo 8 e 9 que nós lemos, ele poderia ordenar a Filemon receber, mas ele queria que ele recebesse em nome do amor. E veja que cabe ressaltar que quando um escravo ele foge, ele tem a sentença de morte, sua condenação quando ele é preso, ele não volta para o seu dono, ele é condenado à morte. Mas quando Onésimo ele foi preso, Paulo rogou, Paulo escreveu e pediu para que Onésimo perdoasse Paulo pediu a Filemon para perdoar Onésimo, Porque Onésimo agora, ele nesse período que Paulo estava preso, Paulo evangelizou Onésimo e Onésimo veio a se converter. Veja que Paulo estava preso, Paulo estava ali em Roma, mas a palavra de Deus não. Paulo, por diversas vezes, ele pede aos irmãos que orassem para que Deus abrisse portas para a evangelização. E ele mesmo dizendo que, mesmo estando preso, que orasse para que a palavra de Deus pudesse continuar sendo propagada. E Onésimo foi um fruto desse ministério de Paulo quando ele estava ali preso. E ele roga a Filemon, mostrando que, e fazendo um jogo de palavras, dizendo que, Onésimo outrora podia ser inútil, mas agora no Senhor ele é útil. Então a intenção de Paulo é que Filemon não recebesse ele mais como um escravo, mas que recebesse ele agora como um irmão em Cristo. Mas que ele era servo,
agora ele era escravo do Senhor e servo de Filemon. E quando a gente olha na carta a Filemon, uma pessoa, certa vez, ele até usou uma analogia, né? Ele chegou e disse que a carta de Filemon poderia ser comparada ou poderia ser intitulada o Evangelho de Filemon, porque essa carta a Filemon é uma carta evangelística, onde fala sobre a obra de Cristo e pode-se fazer aí, né, nesses poucos versos, né, pode-se fazer uma ilustração da obra de Cristo, uma analogia, uma comparação do que Cristo fez por nós e a intenção de Paulo na vida de Onésimo, né? O que Paulo fez a Onésimo. Se a gente olhar, a gente vai ver que da mesma forma que Onésimo ele se rebelou contra o seu senhor, né? Rebelou contra Filemon e foge, da mesma forma nós que somos pecadores, nós nos rebelamos contra o nosso Senhor, o nosso Deus, e geralmente nós fugimos ou tentamos fugir da presença do Senhor. Paulo, veja que aqui a gente encontra Paulo se encontrando, né, pela providência de Deus, se encontrando com Onésimo. E da mesma forma, pela providência de Deus, Cristo, ele se encontra com o pecador. Também nós podemos ver que Paulo se identifica com Onésimo. E Cristo, ele se identifica também para conosco. Paulo, ele intercede por Onésimo, ou seja, ele é o mediador entre Onésimo e Filemon, né? E Jesus também é mediador. Jesus é o nosso mediador, aonde Jesus intercede a favor de nós, a Deus, fazendo a mediação entre Deus e o homem. Veja que Paulo, ele se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Tanto é que ele disse alguma coisa deve, coloque na conta dele, que ele irá pagar. Cristo, ele pagou a nossa dívida. Cristo, ele rasgou aquela escritura de dívida que era imposta contra nós. Ele pagou o nosso débito, só que cravando na cruz, onde nos perdoou de todos os nossos pecados. Paulo não pede nada em troca. Veja que foi o amor de Paulo pela alma perdida, pelo pecador ali, pelo Onésimo, né? O amor que ele tinha por Cristo ao pregar o evangelho a ele, que ele intercede por Onésimo. Da mesma forma, Cristo, ele não pede nada em troca. Cristo, por amor a cada um de nós, ele morreu entregando a sua vida por nós. E isso é graça, é um favor imerecido. Onésimo não tinha nada a oferecer. Onésimo estava preso, não tinha dinheiro, era escravo. Escravo não tem dinheiro algum. O pecador, nós, pecadores, também não temos nada a oferecer. O que nós podemos oferecer pela salvação? Nada. Onésimo, ele é reconciliado com Filemon. E nós, pela graça de Cristo, pela graça do nosso Senhor, pela sua misericórdia, somos reconciliados com Deus. Onésimo, agora, ele passa a ter uma abertura, ter um acesso a Filemon, né, devido à intermediação de Paulo.
E agora nós temos acesso a Deus. Nós temos aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, temos acesso ao Pai. Né? Onésimo, agora, ele não deixou de ser escravo. Ele continua sendo escravo. Mas, agora ele é um irmão. Uma pessoa lavada e santificada em nome de Cristo. Nós não deixamos de ser pecadores. Continuamos pecadores. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Porque agora nós pertencemos à família de Deus. Onésimo era inútil e agora se tornou útil. Nós éramos velha criatura, agora somos nova criatura, que se renova a cada manhã, para que a glória de Deus seja manifestada, para que outras pessoas possam conhecer e reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Amados, todas essas figuras, essa ilustração que nós falamos agora, lança luz acerca da nossa grande salvação em Cristo Jesus. Embora essa carta não seja doutrinada ou uma carta de doutrina, uma carta doutrinária, como a grande parte, ou a maioria, ou quase todas as cartas do apóstolo Paulo, mas ela é uma perfeita ilustração da doutrina da salvação, daquilo que Cristo fez para conosco. O seu oferecimento, a qual Paulo teve o desejo de pagar a dívida de Onésimo e receber, ou podemos dizer aí, e fazer a recepção de Onésimo para com Filemon. Veja que a gente vê a restauração, daquele que estava perdido, condenado à morte, como nós falamos, que quando um escravo foge, a sua condenação é a morte. Agora, ele foi liberto. Ele não ia mais morrer. E Filemon o recebe não por oposição, tanto é que Paulo mesmo fala isso, e não queria. Ele queria que Onésimo realmente o aceitasse, e foi o que ele fez. Ele recebeu em nome do amor, ou pela graça do nosso Senhor Jesus. Lutero, certa vez, ele disse que todos nós somos Onésimos. Como eu falei, muitas vezes nós tentamos fugir de Deus, mas a graça dele fez com que Jesus se identificasse de tal forma, de tal maneira conosco, que o nosso Senhor Deus, o nosso Pai, nos recebe como ao seu próprio Filho unigênito. Pois agora nós somos aceitos no amado, aceito em Cristo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 6, dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos vestidos com a justiça, como Paulo fala agora em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 21.
a qual diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E dessa carta tão linda, e especialmente aí dos versos 8 ao 22, nós conseguimos tirar grandes lições. Iremos iniciar uma sequência de 5 lições, aonde vamos ver o que Deus tem para nós. E a primeira lição que nós podemos aprender com essa carta tão maravilhosa que é a carta de Filemon, nós podemos aprender sobre a providência do Senhor. O verso 15, ele vai dizer o seguinte: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim que o recebesse para sempre. Meus amados, a carta do apóstolo a Filemon demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir o seu propósito na vida daquelas pessoas que o Senhor tem um propósito, que nós não podemos dizer o que é esse propósito. Cada um Deus tem um propósito para si. Deus prepara seus caminhos, providencia situações, o qual leva a ele obter ou ele alcançar o objetivo que Deus tem colocado em sua vida. A providência de Deus diz respeito à maneira que o Senhor governa sobre nós, o seu controle, a sua direção sábia, a sua direção amorosa ao dirigir e governar nossas vidas, nos conduzindo, melhor dizendo, para algo melhor. Irmãos e amigos que estão nos assistindo, a Bíblia nos fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E muitas vezes nós não compreendemos, e eu sempre falo isso, nós temos uma mente limitada. Não é fácil entender como é boa, é perfeito, é agradável perder um ente querido. Não sei colocar em palavras como eu posso dizer que eu perder uma filha, eu perder minha esposa, perder um irmão, perder um pai, perder uma mãe. Isso é bom, isso é perfeito e isso é agradável. Humanamente falando, não sei. Mas eu sei, e pela fé, que é boa, que é perfeita e é agradável. Esse sentimento que nós temos é porque o homem, ele não é preparado para isso. O ser humano não foi criado para ter perdas. O homem não foi criado para morrer, mas foi por causa do pecado. Tanto é que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão amoroso, que nós podemos fazer, e muitas pessoas fazem um questionamento, até duvidando de Deus, né? Porque o mundo está desse jeito, porque Deus permite tudo isso, e pergunta o que Deus está fazendo, o que Deus é capaz para fazer, para salvar um perdido, para salvar um pecador. Nós sabemos, quem tem Cristo sabe o que Deus
fez para conosco. Deus mandou o seu próprio Filho unigênito para morrer por você, para morrer no seu lugar, para morrer por você. Aonde ele cravou, morreu ali cravado em uma cruz para lhe salvar. Paulo, ele vai dizer o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nós não compreendemos, como eu falei, nós não entendemos, mas Deus, na sua divina providência, preparou tudo para que cada um de nós pudéssemos chegar aonde nós estamos. Lembre-se que há um ditado que diz que nós somos o fruto do nosso meio. Toda a nossa bagagem que nós possuímos hoje, tudo isso é decorrente daquilo que nós passamos lá atrás. A nossa força, a nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de passar por situações é devido que nós já passamos por situações no passado. E Deus tem preparado tudo isso para que na frente eu possa passar, como diz a história, passando. E ainda posso ajudar a outros a superar essas dificuldades. E quando nós olhamos aqui, nós vemos na carta de Filemon que Deus tem preparado o caminho de Onésimo, né, para que Onésimo pudesse agora não ser mais uma pessoa rebelde, uma pessoa que era orgulhosa, uma pessoa presunçosa. Porque Onésimo fugiu. Ele abandonou, vamos dizer assim, o seu lar. Apesar que nós não sabemos, a Bíblia não fala porque Onésimo ele fugiu, né? Mas podemos dizer que não é a coisa boa, né? E olha que Onésimo foi parar num lugar distante, né? Porque se a gente olhar, todo escravo é um escravo. Ele não tem direito, ele não tem regalia, ele não tem, como posso dizer, benefícios. Então, o escravo, ele, no caso aqui, Onésimo, possivelmente ele fugiu pela maneira que ele era tratado. Mas o Filemon não era um cristão, não era bom, tudo bem. Mas bom por bom, quem é que quer ser escravo? Apesar que nós sabemos que há pessoas no seu contexto que queria continuar sendo servo, mas no geral, quem é que quer ser escravo? E veja que Onésimo, ele fugiu de uma maneira que foi bater em Roma. De Colossos para Roma era muito distante. E nesse percurso ele foi capturado. E passando de cela em cela, de prisão em prisão, Deus providenciou para que ele pudesse chegar aonde Paulo estava. Muitos poderiam dizer que é
coincidência? Mas será que existe coincidência para Deus? Será que Deus é pego de surpresa, como alguns gostam de dizer, é pego de calças curtas? De modo nenhum. Se Filemon ele tivesse encontrado Onésimo antes de Paulo tivesse aí evangelizado, antes de Onésimo ter se convertido, praticamente é certeza que ele era morto. E se não fosse morto, que eu acho muito difícil não ter acontecido, se ele fosse pego, eu creio que realmente isso iria acontecer, mas como posso dizer, ele seria morto, não tem para onde escapar. Onésimo, ele fugiu tentando, entre aspas, ter uma liberdade, mas há um autor que certa vez disse que não foi Onésimo que fugiu, mas foi a providência de Deus que fez com que ele fugisse, para que ele pudesse ouvir do Evangelho, para que ele pudesse crer no Senhor como Salvador de sua vida. Então, a providência do nosso Deus estava na vida de Onésimo. Porque nesse meio percurso, quando Onésimo fugia, né, a gente vê que Filemon poderia ter o encontrado, Filemon poderia ter o localizado, e ele, a sua sentença, como nós falamos, seria a morte. Mas Deus fez com que ele fosse conduzido até Roma, né, até chegar em Roma, para que pudesse ouvir de Paulo as boas novas. Então vê que o Espírito Santo, o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua divina providência, fazendo com que o Onésimo saísse da onde ele estava, né, fugindo, e chegasse até Paulo. Né? Por isso que Paulo chega e fala nas suas cartas, como nós lemos, quão insondável, como nós podemos compreender tudo o que acontece ao nosso redor, tudo que tem acontecido na nossa vida, e dizer que não é providência de Deus. Deus tem providenciado tudo. E veja que eu posso dizer e reafirmo a questão da vontade de Deus em nossas vidas, ela ser boa, ela ser perfeita, ela ser agradável, quando a gente chega e vê a vida de José lá no Egito. Quem é que poderia dizer algo que era de bom? Nós conhecemos, né? Podemos dizer agora, porque nós conhecemos a vida de José, o seu contexto, né? Tudo o que aconteceu com ele, a gente vê a providência de Deus na sua vida. Mas se a gente for olhar ou tentar ver na perspectiva de José, desculpe, irmão, na perspectiva de José, tudo que aconteceu na vida dele, você vê que José, rejeitado pelos irmãos, José foi quase morto pelos irmãos, não é? José foi jogado em uma cisterna seca, uma cisterna vazia. José foi vendido como escravo, né, para o Egito, né, mercadores, depois vendido para o Egito como escravo. José foi acusado, né, da esposa de Potifar tentar abusá-lo, e foi jogado dentro da prisão do faraó. E quem é que diz? Esquecido até pelo copeiro, né, que José ali revelou os sonhos, tanto do copeiro como
do padeiro, e aconteceu justamente o que ele tinha dito, e ele pede para o copeiro não esquecer dele, e acaba se esquecendo, e ele fica por longos períodos, um bom tempo na prisão ainda. Quem é que ia dizer que tudo isso era a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável? E quando a gente olha no fim da vida de José, e quando a gente olha para trás tudo o que aconteceu, a gente vê a divina providência de Deus. Onde Deus estava fazendo com que José amadurecesse, crescesse e chegasse a ser o segundo em comando do reino do Egito, aonde acima dele só estava o rei, o faraó. E ele mandava em tudo, e por causa dele, todo o Egito, não apenas o Egito, mas a sua família, os seus irmãos, o qual quiseram matá-lo e venderam ele, também sobreviveram. Deus fazendo com que a família de José pudesse sobreviver. Porque dentro da sua família, dentro dos seus irmãos, viria o nosso Senhor, o Salvador. Providência de Deus na vida de José, como também na vida de Onésimo. Onésimo fugiu, mas Deus fez com que ele crescesse, aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador, né? Como eu falei, assim foi na vida de José, assim também Deus age em nossas vidas. Deus age da mesma forma para conosco. Muitas vezes, a nossa vida, nós não compreendemos o que acontece. Muitas coisas acontecem que aos nossos olhos são ruins, são tristes, como eu falei, são caminhos tortuosos, caminhos que muitas vezes são caminhos de sofrimento. Mas Deus tem preparado algo, e eu creio muito o que Paulo fala em Romanos, que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E veja que Paulo fala também sobre as profundidades da riqueza. Deus prometeu bênçãos sobre bênçãos, riquezas, que aqui nós não falamos de bens materiais, mas riquezas espirituais, aonde nós podemos adquirir conhecimento e saber que Deus é bom e que a sua bondade dura de eternidade a eternidade. Em saber que, apesar desse momento que nós passamos, o Senhor concede forças para que cada um de nós possamos superar. Mesmo com todo o sofrimento que muitas pessoas dizem que não vai aguentar, mas Deus só dá aquilo que cada um de nós podemos aguentar. A carta de Filemon nos ensina que Deus pode estar presente, e Deus está presente em várias situações, em situações adversas. Você é só crer que Deus está contigo, pois Ele está contigo. Veja que o versículo 15 diz: porque bem pode ser que Ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Quando as coisas parecem sair do controle, quando as coisas que a gente olha e pensamos que está saindo da rédea, saindo de nossas mãos, lembre-se que Deus está no controle. Peça força a Ele. Peça a Ele
para que Ele possa lhe auxiliar, lhe ajudar. Segundo lugar, além da providência de Deus, a carta de Filemon, ele nos ensina sobre o poder de Deus. O verso 11 vai dizer que antes ele era inútil, mas agora ele é útil. A carta de Filemon nos ensina que Deus ainda transforma desertos secos em mananciais exponenciais. Ou seja, ele transforma aquilo que a gente pode dizer causa perdida em causa recuperável. Irmãos, e eu sempre falo, e eu gosto de dizer, principalmente para nós que temos familiares que não têm a Cristo como Salvador, não percam a esperança. Creia em Deus. Creia nas suas promessas. Veja que Paulo, ao chegar a falar, o carcereiro chegou a perguntar o que faria, e a resposta que ele teve foi: crer no Senhor que será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que crer em Deus, crer que Deus vai ser misericordioso, que Deus vai providenciar a salvação no nosso lar. Mas lembre-se que somos nós que fazemos a diferença. Somos nós que levamos a mensagem de salvação. Seja por palavras, seja por atitudes. E lembre-se que nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. E devido a isso, eu sempre digo: enquanto há vida, há esperança. Não percam a esperança. E essa é uma carta bem prática que mostra isso. Que nós devemos crer no poder de Deus. Que nós devemos sempre confiar em Deus e saber que não há causa perdida para Deus. Que não há nenhuma vida irrecuperável. Que jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Todas as pessoas podem crer em Cristo Jesus. Mas, como eu disse, grande parte da dificuldade das pessoas aceitar Cristo como Salvador somos nós. Nós somos o empecilho de Deus para a salvação. Mas como assim o empecilho de Deus? Nosso testemunho. Não adianta você dizer, eu sempre falo, não é dizer, é ser. Falar é fácil. Ser, viver, é aí que mostra. O dia a dia. Os irmãos sabem que eu sempre digo, ser crente na igreja é muito fácil. Agora, ser crente, ser fiel ao Senhor na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus conhecidos incrédulos, aí que vai ser a diferença. Aí que vai mostrar quem você realmente é. Aqui nós encontramos Onésimo, escravo, rebelde, fugitivo. Não havia nada nele que pudesse, podemos dizer aí, recomendar ou valer a pena, né? O que esse homem merecia? Merecia a morte. Como nós falamos, o escravo não tinha valor nenhum. E muitas vezes o escravo era usado de moeda
né? É algo que era comércio, né? E é algo comum no Império Romano, né? A pessoa que era escrava era considerada como uma mercadoria. E naquele período estimava-se que havia pelo menos em torno de 60 milhões de escravos. E eles não tinham direitos legais nenhum. E como o escravo, como em tempos passados eu disse que escravo valia menos que um cachorro, qualquer ofensa, qualquer divergência que o escravo tinha, ele ia para o tronco, ele ia para o açoite. E muitos, dependendo como podemos dizer, do bom humor do seu senhor, ou do mau humor do seu senhor, muitos eram crucificados. Há uma história que uma escrava se envolveu com seu patrão, mas a patroa, né, a mulher do seu senhor, ao saber desse envolvimento, o que ela fez? Ela pegou a escrava, pegou um vergalhão quente e tirou seus 2 olhos para que ela nunca mais olhasse para o seu esposo. E o esposo não podia fazer nada. Era um objeto. Era uma mercadoria, né? Aqui no Brasil a gente sabe do contexto da escravidão. Muitas pessoas eram escravas. E tem relatos que a gente vê que muitos escravos morreram. Por quê? Porque ao vir da África para o Brasil, nos navios negreiros, como era chamado, muitos navios afundavam. E como os escravos ficavam no porão acorrentados, ninguém se preocupava em descer e libertá-los, não. Eles desciam junto com o navio e morriam todos ali afogados. Escravo não tinha valor algum. A pessoa poderia, naquele período, ser escravo por algumas razões, né? Então, havia algumas razões para que as pessoas fossem escravas. Uma delas é que a pessoa ela era escrava porque nascia escrava. Ou seja, se o seu pai fosse escravo, então você também, ao nascer, se tornaria escravo. Então, todo filho de escravo nascia nessa condição. Então, se você nascesse escravo, você era escravo. Também, você poderia se tornar escravo se você tivesse dívida. Ou seja, devido à pobreza, devido a dificuldades, então você poderia se tornar escravo. Ou, vamos dizer assim, o seu pai poderia vender você para pagar uma dívida. Então, o filho poderia ser como uma moeda de troca para que o pai não pudesse ser escravo. Ou o próprio pai, a família inteira, se tornava escravo por causa da dívida que a família tinha adquirido. E também a gente vê aí que, dependendo da situação, se você fosse pego roubando, né, você poderia ir para a prisão, e você na prisão tinha a possibilidade, de virar escravo. Só que nós não sabemos com certeza, no caso de Onésimo, né, por que ele era escravo. Qual foi a condição que ele tinha virado escravo? Se ele tinha nascido escravo, se ele se tornou escravo, né?
enfim, nós não sabemos. Simplesmente nós sabemos que ele fugiu revoltado. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele teve esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformou a sua vida. Ele se tornou agora uma nova criatura, aonde ele deixou todas as coisas para trás, né? Ele mudou completamente a maneira de viver, tanto é que Paulo fala, né, e até recomenda a Filemão, dizendo, outrora ele era inútil, ele não servia para nada, era rebelde, era egoísta, né? Mas agora ele é uma nova criatura, né? Agora ele é muito útil. E eu digo isso porque ele está sendo útil para mim agora. E Paulo reconhece isso. Paulo mostra isso para Filemão, mostrando esse jogo de palavras de útil e inútil com o nome de Onésimo. Antes da transformação, ele, como eu falei, ele demonstrava rebeldia, né? Ele fugiu, ele pensou realmente só em si. Mas agora, como uma nova criatura, ele não pensa mais em si, ele pensa em fazer a vontade de Deus, porque como Paulo fala, tudo se fez novo, né? Agora ele é uma nova criatura. E ele está tirando tudo aquilo que para trás ficou, né? Desarraigou ou desarraigou deste mundo perverso, aonde ele transformou a sua vida para servir ao Senhor. E como Pedro fala, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor. Onde Paulo diz que nós nos revestimos do novo homem. Por isso, irmão, não existe vida irrecuperável. Não existe vida que não possa ser transformada. Deus transformou a vida de Onésimo. Deus transformou a sua vida. Por que não vai transformar a vida de um ente querido nosso, de uma pessoa conhecida, de um parente? Da mesma forma que Onésimo fugiu, muitas pessoas vêm fugindo, mas Deus providencia para que uma pessoa possa falar do amor de Cristo para essa pessoa. Quem sabe você não é essa pessoa para falar para outra pessoa do amor de Cristo. Deus pode mudar a vida, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida do seu esposo, a vida de seus filhos. Salmo 126 diz, sorte como as torrentes do Negued. Ao ponto de você ficar como uma ponte, se você tem Cristo como Salvador, levando a mensagem do Senhor para aquelas pessoas que não têm a Cristo. Quem sabe um filho, quem sabe um esposo, uma esposa, uma filha, um primo, uma mãe, um pai. Quem sabe? E a gente pode chegar alegremente, como o salmista fez no verso 3 do Salmo 126. Porque o nosso Senhor é forte, né? Como a torrente do Negueb. Pois grande coisa ele fez por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. E a nossa alegria vem do Senhor. Não desanime. Não desista. Porque Deus é um Deus de providência. Deus
é um Deus poderoso, o qual a carta de Filemão nos mostra. Domingo que vem, como eu imaginava, vamos terminar. Ainda tem uns 3 lições para aprender dessa carta. 3 lições grandiosas que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos orar. Amado Deus, somos gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amados, como eu falei, não se desanime. Não desista. Creia que não há pessoa irrecuperável. Que Deus pode todas as coisas. Relembrando os nossos avisos, hoje à noite o culto às 7 horas, ainda vamos estar nesse sistema do YouTube, de gravação. Ore por mim, para que possamos estar nos organizando, e tendo tempo hábil, voltando aí às práticas, vamos dizer, perdi o costume, mas Deus tem sido gracioso para conosco, em relação à gravação, edição e publicação dos vídeos. Que possamos orar uns pelos outros. Irmãos, não esqueçam de orar pelos nossos parentes, nossos irmãos em Cristo que estão enfermos. Tem aí a irmã auxiliadora, a mãe de irmão Marcelo, enfim, tem vários irmãos aí que ou estão doentes ou têm familiares doentes, como também meu pai, os irmãos sabem, como ele está. Orem para que Deus possa estar intervindo na vida dessas pessoas. E principalmente que Deus possa estar suprindo as necessidades de cada um. Orem pela nossa proteção em relação ao vírus, que Deus nos proteja. Cada dia que passa a gente vê a ação desse vírus e está trazendo muita tristeza para muitas pessoas. Então orem, como eu coloquei no grupo, morreu um pai, um pastor, e no dia seguinte morreu seu filho. Então a família, duas famílias destruídas praticamente, a família do pai em si e a família do próprio filho, que tem esposa, tem filhos, Então vê que tem pessoas que perdeu o marido e o filho, pessoa que perdeu o pai, o irmão, enfim, o esposo. Orem por essas famílias. Como também a gente já viu o caso de o marido morrer com 20 minutos depois a esposa morrer. Tudo uma hora só, praticamente. Então não brinque, irmãos, tenham cuidado, proteção, e que possamos estar orando. Lembre-se que em relação às ofertas, os dízimos, a gente continua fazendo da mesma maneira que nós fazemos da outra vez. Se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo, procure o tesoureiro, Nós temos aí os irmãos tesoureiros, que você possa estar entregando a ele, e ele fazendo a anotação lá, para que possamos estar aí continuando com a obra do Senhor. Então hoje, relembrando, de noite, 7 horas da noite, o nosso culto de adoração. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de oração. Então que Deus abençoe, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E um bom dia e até mais à noite. Que Deus abençoe a todos. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz em infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje
te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo